Legal você falar dessas HR Techs, né? Porque elas de fato têm crescido muito nos últimos anos, né? Esse mês mesmo, fevereiro, agora não lembro se foi final de fevereiro, início de março, a gente teve a união da Vi e da Swile aqui no Brasil, criando ali, provavelmente, tem tudo para ser a primeira unicórnio, o primeiro unicórnio em HR Tech, né? Só na operação aqui no Brasil se fala num investimento da ordem de 200 milhões. Eles captaram uma rodada de investimento lá na França, algo como 100 e poucos milhões de euros. Então, é um pessoal que vem capitalizado, que vem para transformar a área de benefícios, de forma geral, aqui no mercado brasileiro e, obviamente, na Europa, onde eles estão muito bem posicionados. Agora, acho que tem uma pergunta, sempre que a gente fala de tecnologia, né? Pelo que eu já te conheço, também já há algum tempo, e por tudo que a gente conversou, tá? Eu conheço um pouco da tua opinião, acho que nós somos entusiastas da tecnologia, mas não é, talvez, uma visão majoritária, uma visão, pelo menos, única, né, de todas as pessoas. A maioria das pessoas, ou pelo menos uma parte considerável delas, ainda enxerga a tecnologia como uma grande ameaça, né, algo a ser combatido, enfim. E aí eu queria ouvir de você, na tua opinião, qual é o papel do ser humano, então, nesse processo, né, que vem sendo transformado, completamente reconfigurado nos últimos anos, a partir do uso de ferramentas de automação, né, e, posteriormente, de uma inteligência artificial aplicada. Qual é o papel do ser humano hoje e para onde você acha que vai essa conversa entre máquina e seres humanos, processo seletivo? Você não tinha uma pergunta mais fácil para fazer? Essa daí é boa. Mas eu respondo. Eu respondo. Bom, vamos lá. Realmente existe, um ponto muito debatido hoje, né, Gabriel? Exatamente essa questão da tecnologia. Se você entrar em algumas mídias sociais, você vai perceber, inclusive, algumas críticas vinculadas à robotização, né? Quando você cria esse mito de um robozinho com aquelas anteninhas, né? Então, você cria isso ali, roubando empregos de seres humanos. Qual que é o papel do ser humano, né? E eu vou lá na análise antropológica, sem querer ser muito acadêmico aqui. O ser humano, qual que é a diferença dele para todos os outros seres que nós temos aqui no nosso planeta? É o cérebro, certo? Então, a diferença é o cérebro, é a cognição. Então, e a grande diferença do ser humano e o papel dele é exatamente isso, dotar inteligência para qualquer tipo de metodologia. Quem cria as metodologias são seres humanos. Então, quem criou a tecnologia, quem criou a inteligência artificial foram seres humanos. Então, dentro desse cenário, o que eu analiso hoje como principal papel? O papel hoje do ser humano é dominar a tecnologia e a metodologia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa é o domínio da tecnologia e do método. Então, se eu pudesse falar agora o papel do ser humano no RH, eu vou fazer esse recorte do ser humano no RH agora, tá? Então, o RH, ele tem agora que correr com a certificação nos métodos, né? E ajustar isso para a empresa dele, conhecendo a tecnologia. Esse é o papel primordial do RH. Quando a gente fala o papel dos candidatos, e esse é o mais duro, né? Esse é o mais duro, o papel dos candidatos, você tem o papel deles de se aplicarem a vagas que têm fit com ele. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a tecnologia ajuda isso, tendo informação para ele. Quando a gente faz uma análise para onde que está indo tudo isso, a gente pensa assim, por exemplo, se você é do RH e você domina um software ATS, você domina a inteligência artificial, você entende como desenhar aquela cultura da empresa, como fazer uma entrevista, você começa a ter ali o primeiro ponto técnico de domínio, você vai ter um emprego nos próximos 20 anos garantido, entendeu, Gabriel? Então, acho que o primeiro ponto do papel, quando você domina a tecnologia, você garante a empregabilidade. Agora, no recrutamento e seleção tem uma coisa muito especial e tem um ponto polêmico aí que eu vou falar para você. Tá?
o sequenciamento que você utiliza o método. Então, vamos lá. Você não publica uma vaga? Depois que você publicou a vaga, não vai ter candidaturas? E depois das candidaturas, por exemplo, 1.000 pessoas se candidataram, quantas pessoas efetivamente você vai ver o currículo, quantas que você vai ligar, quantas que você vai entrevistar, quantas vão passar com o gestor e quantas serão contratadas, né? A gente tem um funil aí dentro, né? Então, existem muitos questionamentos do sequenciamento de você colocar o robô na primeira instância e nessa primeira instância o robô eliminar uma pessoa que tem fit com a vaga, que pode ter um erro ali do arquétipo ali dentro. O algoritmo pode estar errado. Então, a metodologia científica diz que o ser humano hoje dentro de todas as camadas, é o que tem mais potência para acertar na vaga, você acredita? Ou seja, aquela entrevista que o RH faz com um candidato, fazendo a pergunta certa e linkada exatamente com a característica de sucesso com a vaga, é o que mais gera precisão no processo seletivo, mais do que qualquer robô. Então, quando a gente fala do papel do ser humano dentro da área de recrutamento e seleção, a gente está comentando que ele tem um papel mais importante pelo estudo científico. Então, eu estou falando da régua de Smith aqui, né? Então, no estudo já está comprovado. E aí, quando você usa o robô, ele vai complementar aquela análise que o ser humano fez. Então, e nunca se inverter. Fazer o robô, primeiro ele fazer a análise e depois você complementar. Não, então você precisa ter a análise e aí depois o robô ele te complementa para analisar a discrepância, analisar a fit com a vaga. Então, acho que esse que é o grande papel do ser humano, que é dominar a metodologia e usar o sequenciamento certo.